A gente já vem falando há um tempo, desde o final de julho, que o Atlético Paranaense ele estava tentando na justiça cobrar de rádios para, vejam só, transmitir jogos em que o Atlético, tenha os mandos de campo. Né? A gente comentou isso para vocês no final de julho, que uma sentença favorável para o Atlético foi proferida naquela ocasião. De imediato, a gente contou aqui que houve um ruído, né, uma reclamação muito grande de associações ligadas aí, especialmente ao rádio e também à rádio, televisão, porque quase sempre é um combo geral. Na ocasião, a gente tinha falado da própria ABERT, que é a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, que ela entraria na justiça para tentar barrar esse pedido do Furacão. E esse pedido foi, sim, barrado, foi suspenso, né, na última terça-feira, dia 10 de outubro. Ou seja, nesse momento, o Atlético Paranaense não pode cobrar de rádios as transmissões de jogos, tá? Seria um fator muito parecido, gente, o que acontece, por exemplo, com a FIFA. A FIFA cobra de rádios para a transmissão de eventos da entidade, como a Copa do Mundo. Né? Então, seria mais ou menos isso que o Atlético Paranaense faria. Vamos dar uma olhadinha, então, no comunicado da ABERT. A ABERT botou ABERT urgente. A ABERT consegue decisão judicial que suspende cobrança pela transmissão de jogos nas rádios. Rapidinho lendo o comunicado da ABERT, em decisão proferida nesta terça-feira, dia 10, pela primeira vice-presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Deixa eu botar aqui rapidinho para vocês também lerem, que aí fica melhor. Em decisão proferida nesta terça-feira, no dia 10, pela primeira vice-presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, o TJPR, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão e a Associação das Emissoras de Rádio Fusão do Paraná conseguiram suspender o acórdão anteriormente proferido pela 7ª Câmara Civil do TJPR, que autorizava a cobrança das emissoras de rádio pela transmissão dos jogos do Clube Atlético Paranaense. Para o presidente da ABERT, o Flávio Lara Rezende, a suspensão da decisão pela desembargadora Joeci Machado, abre aspas, restabelece a segurança jurídica na medida em que o acórdão anterior afronta diretamente a legislação. Deixa eu ver aqui. Cadê? Deixa eu ver aqui. E a boa-fé que sempre norteou a relação entre os clubes e emissoras de rádio, desconsiderando uma longa tradição legislativa e jurisprudencial sobre o direito de arena, fecha aspas. Para a ABERT e demais associações estaduais de radiodifusão, que representam mais de 5 mil rádios no país, além de acertada, a nova decisão permitirá que os tribunais superiores revisem o mérito da demanda sem causar qualquer prejuízo imediato às liberdades de comunicação e de imprensa das emissoras de rádio. Portanto, assina a nota aí a ABERT. Bom, minha opinião sobre o caso já tinha dado em julho, volto a repetir aqui agora. É uma decisão antipática. Né? Primeiro, a gente vive um momento de elitização do futebol, ou seja, as pessoas que têm menos condições financeiras, que têm menos recursos para verem os jogos nas arenas, nesses grandes estádios que foram montados após a Copa de 2014, elas acabam optando ou pela televisão ou pelo streaming, quando tem ainda um dinheiro, né, também, ou pelo rádio, quando não tem tanto acesso, tanto recurso financeiro. Então, é uma decisão antipática. Mas eu sempre coloco aqui um outro lado da história que eu acho importante ser dito. Né? Algumas emissoras de rádio estão acomodadas nos serviços que prestam aos seus ouvintes. Há exceções, como, por exemplo, a Rádio Tatiaia, a Rádio Jovem Pan de São Paulo, que prestam um bom trabalho, um bom exercício da profissão de jornalismo para os seus ouvintes. Mas há outras rádios que simplesmente não pagam, não fazem um grande trabalho jornalístico e que são verdadeiras listas telefônicas auditivas daquilo que
fazem de transmissão aos seus ouvintes, né? Ou seja, estão arrecadando horrores, não pagam nada e não apresentam um bom serviço. Então, eu acho que nesse tocante, eu acho que valeria muito a pena as rádios começarem a abrir o olho, porque tem que melhorar a qualidade desse serviço. Ok, tem legislação, tem que ser cumprida a legislação e o que a justiça define. Mas fica aí a minha crítica, não é? Tem muita rádio, para mim, como um catálogo publicitário esportivo, usando esporte para isso, sem pagar e sem prestar um bom serviço. Aí não dá para aceitar, na minha opinião. Deixa eu ver aqui a opinião de vocês participando comigo. Deixa eu ver aqui a galera participando sobre o assunto. Vocês estão aqui participando, vocês não estão falando do assunto. Deixa eu ver aqui. Está aqui. Michele está aqui. Se eu estou dando um pito na Rádio Tupi do Rio de Janeiro? Também. Mas tem outras rádios, além da Rádio Tupi, que fazem mais ou menos isso. Tá? São muitos anúncios e a qualidade jornalística e o que se apresenta para o ouvinte, eu acho que é abaixo do que poderia se apresentar. Tá? Deixa eu ver o que mais. Você acha que as emissoras de rádio pararam no tempo com tanta tecnologia na atualidade? No Rio de Janeiro, sim. No resto do Brasil, não. Temos bons exemplos, como a Rádio Massa no Paraná, Jovem Pan em São Paulo, no modelo de suporte, Itatiaia em Minas Gerais, Rádio Gaúcha no Rio Grande do Sul. São rádios que estão evoluindo com a tecnologia. No Rio de Janeiro, infelizmente, isso nem acontece. Como acontece, por exemplo, com a Rádio Globo, que sequer tem uma transmissão em câmera do narrador nos eventos esportivos que transmite, o que todo mundo já faz. Né? É isso. Eduardo Moura, estou falando do tema de direitos de transmissão das mídias. Vou botar aqui então. O Mário Petaglia deu uma rara entrevista para o Rodrigo Capello da Globo, falando que o Atlético Paranaense está em busca para venda da sua SAF. Tá? E, portanto, vamos ver se vai virar SAF o Atlético Paranaense, que está tentando aí cobrar dos clubes. Outra coisa aqui que o Marcelo botou, da cobrança dos direitos, Mário Petaglia voltou ao cargo, né, há alguns dias. Tá certo. Teve essas 2 derrotas aí também que o Marcelo citou. É isso, o Atlético pode cobrar, não pode cobrar nesse momento, podia até então, mas a decisão foi aí suspensa até então.